dia, nono ano. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas a vocês, porque eu disse que nós faríamos a correção neste vídeo apenas das semanas 3 e 4. Porém, por causa do feriado, eu não havia percebido que nós não fizemos a correção da semana 2. Então, nós faremos a correção neste vídeo das 3 semanas, 2, 3 e 4. Nós vamos continuar trabalhando sobre leitura, né, interpretação e compreensão de texto. Vamos também trabalhar a respeito do contexto de produção desses textos e tudo mais, tá? Então, vamos lá, atividade semana 2. Leia o texto abaixo e responda. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Porque os verbos fala e traduz são diferentes? Qual o efeito de sentido que cada um traz nessa tirinha? Bom, falar é se expressar por meio de palavras, né? De maneira oral. E traduzir aí está no sentido, a palavra traduzir a gente pensa às vezes que é apenas de um idioma para outro, mas aí traduzir quer dizer que o outro ratinho, né, o ratinho azul, ele falou com palavras extremamente difíceis que parecem ser palavras lindas e muito românticas, mas que ela não entendeu. Então ela pediu para que traduzisse. Ela ou ele, eu não sei, eu não conheço. E nem ele sabe traduzir. E isso nos lembra de um assunto que eu já falei, acredito que com vocês também, de que a língua portuguesa, um bom uso da língua portuguesa é você saber utilizar a língua para o público ao qual você se refere, né? Não adianta você falar bonito, não adianta você usar palavras técnicas, palavras consideradas, e eu coloco aspas aqui como palavras difíceis, se o público não vai compreender. E é o que a gente vê aqui. Então, qual o efeito que isso traz na tirinha? O efeito que traz na tirinha é justamente esse. Fala era para ele se expressar, mas aí a gente viu que ele se expressou, mas ele nem sabia o que ele estava dizendo, e aí isso causa humor na tirinha. Número 2, no trecho, uau, agora traduz. O termo agora imprime que tipo de circunstância? Circunstância de tempo. Ele disse, né? Ele já disse no passado, apesar de o passado ser muito recente, ele já disse. E agora que você já disse isso aí, muito lindo, eu preciso que você traduza para que eu compreenda. Então, é circunstância de tempo. No terceiro quadrinho, que expressão indica o uso de um registro de linguagem mais informal? No terceiro quadrinho, eu acredito que seja o uau, né? O uau é uma interjeição considerada informal. Uau, agora traduz. E aí ele vem com, aí você está querendo demais. Mas aí você está querendo demais está dentro da linguagem formal. A linguagem está correta, mas ela não é uma linguagem tão formal como está no segundo quadrinho, tá? Então eu acredito que seja uau, agora traduz. Até porque deveria ser agora traduza. Então é a fala do ratinho roxo mesmo. 3. Nós já falamos. 4. No segundo quadrinho, que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem? Justifique. No segundo quadrinho é quando ele faz aquela declaração cheia de palavras, entre aspas, difíceis, né? Então, a linguagem utilizada foi uma linguagem rebuscada, não só uma linguagem culta, mas uma linguagem extremamente rebuscada e adequada à gramática normativa. Mais do que adequada à gramática normativa, né? É uma linguagem rebuscada mesmo,
considerada por muitos uma linguagem pedante. Vamos à atividade 2. Leia os textos e responda. Saúde dos idosos. População brasileira está envelhecendo. 13,6% do total da população tem mais de 60 anos de idade. Lembrando, gente, que há alguns séculos atrás as pessoas eram consideradas velhas com 30, 40 anos de idade. E isso não é muito longe, né? A gente viu o meme agora que saiu principalmente no TikTok, que é aquela música do Sérgio Reis, que panela velha que faz comida boa, a coroa a qual ele se refere é uma mulher com mais de 30 anos. Eu tenho 30 anos, eu não sou coroa. Mas vamos lá. Pessoas com limitação para realizar atividades diárias, diagnósticos de catarata em ambas as vistas. Então vamos lá. Pessoas com limitação para realizar atividades diárias, 6,8% do total de idosos. Por faixa etária, de 60 a 64 anos, 2,8% tem dificuldade de uma limitação, né, para realizar atividades. De 65 a 74 anos, a porcentagem é de 4,4%. E de 75 anos ou mais, é de 15,6%. Diagnósticos de catarata em ambas as vistas, ou seja, nos dois olhos. 28,7% do total de idosos tem essa dificuldade. Por sexo feminino, é mais atingido, tem 31,9%, masculino, 24,6%. 40,5% do total não fizeram cirurgias de catarata por medo de complicação de outra doença. Vamos ver, nos idosos, quantos vacinaram contra a gripe nos últimos 12 meses. No Brasil, o total foram vacinados 73,1% das pessoas. Desses 73,1%, no norte, 72,4% se vacinaram, nordeste, 69,4%, no sudeste, 73%, no sul, 77%, no centro-oeste, 77,9%, no centro-oeste, 77,1%. A fonte é o IBGE. 25,5% não tomaram vacina porque raramente ficam gripados. Vamos à interpretação desses gráficos, né, deste texto. Sobre qual assunto trata este texto? Fala sobre a população idosa e suas dificuldades, a sua saúde, né? É sobre isso que o texto trata. Quais os recursos não verbais foram utilizados nesse texto? Desenhos, né, do casal de idosos e do idoso aqui com a bengala. Gráficos também foram utilizados. E os gráficos, é isso mesmo. É os desenhos dos idosos e os gráficos, sejam eles por barras ou sejam eles em formato de círculo. Quais tipos de gráficos foram utilizados nesse texto? Barras horizontais, né? Como a gente pode perceber aqui, e também o gráfico em círculo. O que diferencia um infográfico de um texto informativo? Bom, o infográfico é a junção das palavras, né? Da junção de informações. E um gráfico, desenho, imagem, ou seja, um infográfico é um desenho com o auxílio de um texto. Isso aqui, por exemplo, é um infográfico que informa e explica a respeito de um assunto. Já o texto informativo, ele geralmente é um texto em prosa, e aí é um texto que informa a respeito de algum assunto. Isto aqui que nós vimos é um infográfico, mas nós poderíamos transformá-lo em um texto informativo se nós escrevêssemos ele em parágrafos, por exemplo. Qual é o gênero desse texto? Quais as características você apontaria para justificar sua resposta? Bom, o texto a gente já falou na questão anterior, ele é um infográfico e ele possui informações através de
palavras, mas também de imagens, gráficos, desenhos que auxiliam na compreensão do assunto tratado, tá? Opa, já terminamos. Vamos lá para a semana 3. Atividades. Leia o texto e responda às questões a seguir. Guarda ambiental resgata bicho preguiça pela segunda vez em 2 dias em bairro de Valinhos. Animal estava no bairro, reforma agrária e, segundo guarda municipal, provavelmente foi capturado e vivia em domicílio. Ele já havia sido resgatado no dia anterior. A Guarda Municipal de Valinhos SP resgatou um bicho preguiça encontrado no bairro Reforma Agrária neste domingo 16. E segundo a equipe da Guarda Ambiental, o animalzinho já havia sido retirado do meio urbano no sábado 15, mas retornou à vida domiciliar. O bicho preguiça foi avistado por uma equipe da Polícia Militar durante policiamento preventivo na região, e os policiais acionaram a guarda. O animal é oriundo da Mata Atlântica e tem cerca de 2 anos de idade. Felizmente, ele não estava ferido. Os guardas acreditam que ele tenha sido capturado e que vivia em domicílio, já que, mesmo após ter sido solto na mata, voltou ao bairro. Após o novo resgate, ele foi levado até a Associação Mata Ciliar em Jundiaí, São Paulo, para análises veterinárias e posteriormente devolvido à natureza. A reportagem foi tirada do G1, tá? Qual o fato noticiado? O fato noticiado é o resgate de um bicho preguiça pela segunda vez através da Guarda Municipal, né? É essa a notícia. No segundo trecho, segundo a equipe da Guarda Ambiental, o que quer dizer o termo segundo? O termo segundo, gente, é de acordo com a equipe da Guarda Ambiental. Quando nós falamos algo que foi dito, que foi dito por outra pessoa, nós não podemos utilizar as palavras delas como se fossem nossas. Então, quando eu digo, segundo Gabriel, os hamsters dele utilizam serragem, eu estou falando que ele me disse isso, né? Então, a gente deixa claro que a informação é de outra pessoa e não nossa. Por que esse termo, segundo, é importante para a notícia? Ela é importante para a notícia para deixar claro quem é a pessoa que está falando. Não foi o repórter que falou esta frase, foi a equipe da Guarda Municipal. Então, dá respaldo para que nós percebamos que a notícia é verdadeira, que não foi inventada por um jornalista que queria fazer uma matéria qualquer. O uso do termo oriundo no trecho, o animal é oriundo da Mata Atlântica e tem cerca de 2 anos de idade, remete a que verbo? Ao verbo é. Ele é oriundo, né? Então, oriundo aí se remete ao verbo é. Lembrando que vocês têm uma dificuldade absurda de compreender que é acentuado é verbo. Lembram-se quando nós estudamos as orações que tinham predicativo do sujeito? Vocês tinham uma dificuldade muito grande em perceber que o verbo era é. Então, prestem atenção nisso. Qual foi o tom utilizado pelo autor na notícia para relatar um fato repetido? E que termo indica esse tom? Ele diz que o animal foi resgatado pela segunda vez, então ele quase dá um tom jocoso, né, de brincadeira. E o termo que ele utiliza é pela segunda vez, né? O animal foi resgatado pela segunda vez em menos de 3 dias, foi de um dia para o outro. Atividade 2. Só um instante. Leia os textos e responda às questões. Texto 1. Fortaleza, 7 de março de 2010. Caro senhor gerente do supermercado Preço Bom. Loja da Rua Praça 18.
Há muitos anos nossa família é freguesa deste supermercado. Hoje, porém, estamos muito decepcionados com o atendimento de sua loja. Semana passada, no dia 2 de março, compramos um pote de 500 gramas da maionese Que Coisa, que, apesar de estar dentro da data de validade, está visivelmente estragado e cheirando mal. Ao mostrarmos a nota da compra e pedirmos a substituição do referido item ao funcionário, identificado como Armando Guerra, ele disse que a loja não tem nenhuma responsabilidade sobre a mercadoria que já saiu do estabelecimento. Assim, gostaríamos de pedir diretamente ao senhor a substituição do produto ou a devolução do dinheiro pago pelo vidro de maionese, sob o risco de eu ou minha família nunca mais comprarmos em seu supermercado. Cordialmente, Eliane Aparecida dos Santos. Texto 2. Assunto: aquisição de livro. Senhores pais de alunos dos 6º anos do ensino fundamental, solicitamos a aquisição do livro que será usado no início do trabalho da aula da área de língua portuguesa. O trabalho terá início na sexta-feira, 24/4, e é importante que todos os alunos tenham a obra nesta aula. Histórias à Brasileira, autor Ana Maria Machado, adaptação, editora Companhia das Letrinhas, atenciosamente, Rosana Seligman, coordenadora pedagógica, circular número 014 de 2008. Aponte características que permitem inferir que os dois textos são cartas. Bom, nós temos o vocativo, né? Caro senhor gerente do supermercado Preço Bom, está entre vírgulas. É um vocativo, é quando você chama, se refere a uma pessoa. Assim como o segundo, senhores pais de alunos do 6º ano do ensino fundamental, vírgula, isso é um vocativo. Nós temos também, principalmente na primeira, o local e a data, né, na qual o texto está escrito. E aí nós temos aqui também no final a assinatura do remetente. Aqui Eliane Aparecida dos Santos e aqui Rosana Seligman. Agora, aponte diferença entre os dois textos. Primeiro, o assunto. Um assunto não tem nada a ver com o outro. Segundo, uma faz uma reclamação, o outro faz uma solicitação. Terceiro, a gente percebe que o primeiro é uma carta mais formal, está mesmo dentro dos parâmetros do gênero textual carta. Já o segundo é uma circular, já está até escrito aqui o número da circular, ou seja, é um texto que ele gira, ele é escrito para ser mandado por um grande número de pessoas que pertencem a um determinado grupo, por exemplo, o grupo de pais. Qual dos textos é uma carta de reclamação e qual delas é uma carta de solicitação? A carta de reclamação é a da senhora que comprou a maionese, que eu esqueci o nome, que começa com K, ou Q. E a outra é uma carta de solicitação que pede para que, provavelmente de uma escola particular, que pede para que os alunos, né, os pais de alunos providenciem o livro literário que eles utilizarão na aula de língua portuguesa. 4. Qual verbo indica que o texto é uma carta de solicitação? Tem um verbo aqui escrito solicitamos sem contar com o título. No segundo parágrafo, a primeira palavra é solicitamos. Então, vamos lá para a semana 4. Que lindo! Vamos lá sobre produção de textos. Atividades. Imagine que você é morador de uma comunidade onde os moradores não respeitam a coleta de lixo e acabam jogando sempre lixo na rua. Vocês nem precisam imaginar, porque em Nova Esperança, Montes Claros também, mas Nova Esperança é um pouquinho pior, as pessoas jogam lixo no chão mesmo. E jogam lixo pela janela da Aviação Brasil. E isso acontece aqui em Montes Claros também, viu? Eu tô criticando a sociedade, não a comunidade. Você precisará fazer uma campanha de conscientização com seus vizinhos. Leia os textos a seguir e responda às questões para servir de inspiração para a sua criação. Olha aqui o primeiro texto. Rolê consciente. O lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você, né? Diz sobre a sua falta de educação, diz sobre a sua falta de respeito.
Texto 2. Não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. Lixo tem lugar certo. Não jogue lixo na rua, não faça de terrenos, né? Principalmente terrenos baldios, lixões. Coloque o lixo em sacos plásticos. Respeite o horário da coleta, para o lixo não ficar fedendo na porta de casa. Texto 3. Seja consciente. Não jogue lixo na rua. Acomode seu lixo em sacos e locais apropriados e espere o dia da coleta. Compare os 3 trechos preenchendo a tabela abaixo. Então, vamos lá. Instante. Ô, gente, me desculpem, que eu tô sem meu foninho e eu tô numa posição extremamente desconfortável aqui. Os 3 textos. O texto 1 tem recursos visuais? Sim. O texto 2 tem recursos visuais? Sim. O texto 3 tem recursos visuais? Sim. São textos que não são construídos apenas com linguagem verbal, mas são construídos também com linguagem não verbal, com recursos visuais. Tipos de linguagem, figuras de linguagem, registro formal ou informal. No texto 1, como que é? Nós temos aqui rolê. Então, nós temos uma linguagem informal e nós temos uma personificação também, né? Sobre o lixo. O lixo você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Fala que o lixo diz a respeito de você. Então, isso é uma personificação, é uma figura de linguagem. Então, vocês podem colocar registro informal e figura de linguagem. A figura de linguagem que existe aí é a personificação. Já nos outros, nós temos apenas registro informal. Texto 2, registro informal. Texto 3, registro informal também. Recursos persuasivos. Os 3 textos, eles tentam persuadir a nós leitores, convencer. Então, existem recursos persuasivos no texto 1? Sim. Existem recursos persuasivos no texto 2? Sim, também. E no 3, com certeza. Agora é hora de você produzir sua própria campanha de conscientização sobre lixo. Se possível, utilize recortes de revistas e jornais, use a criatividade com diversas fontes de letras e formas coloridas. Eu quero isso muito bem feito, tá? Façam uma campanha a respeito de como as pessoas tratam o lixo na comunidade de vocês, ou em Montes Claros, ou no Brasil. Façam coloridos e não precisa espalhar por aí, mas só para que eu possa corrigir, tá ok? Se eu estiver falando muito rápido, gente, reclamem no grupo, por gentileza. Atividade número 3. Leia as informações sobre o texto argumentativo, que argumenta alguma coisa. Nós já estudamos artigos de opinião muito superficialmente. Era uma matéria que a gente teria que estudar mais profundamente esse ano, mas não está dando para isso acontecer. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. É o texto, por exemplo, que é exigido no Enem, no PAS, tá? PAS, terceira etapa. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares, eu acabei de dizer. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Introdução com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Lembrando que vocês escrevem em terceira pessoa, tá, gente? Vocês nunca falam eu acho, eu quero, eu acredito. Não coloquem essas expressões. Desenvolvimento com argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Aqui você vai argumentar, você vai tentar convencer o leitor, né, o destinatário, a acreditar no seu ponto de vista. E a conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, ou seja, reafirmar o que você acredita.
agora comprovada pelos argumentos, e apresentar uma possível solução para a problemática abordada no seu texto. Número 1. Agora que você já sabe como estruturar um texto argumentativo, escreva uma produção textual sobre a problemática do lixo nas ruas, a falta de coleta e a má educação das pessoas em relação ao lixo. Não esqueça de elaborar bem sua tese, de colocar argumentos que validem sua ideia e de apontar uma possível solução para a problemática. Veja também exemplos do gênero textual, artigos de opinião em revistas ou jornal, como, por exemplo, meu artigo Pronto Brasil Escola. Olhem também as redações premiadas do Enem. Veja como funcionam melhor esses artigos de opinião, tá? Coloquem na introdução o que vocês acham que quais vocês acham que são os problemas relacionados ao lixo, principalmente na comunidade de vocês. Argumentem sobre este problema que vocês acreditam que né? Façam uma boa argumentação, tentem convencer quem está lendo de que você está certo. E na conclusão, apresente um problema para esta questão, apresentem uma solução para este problema que vocês apontaram lá no início do texto. Eu lerei esses textos quando eu receber, ok? Uma boa semana. Nós continuaremos com o PET 6 na próxima aula. É só isso, é só isso. Beijo da tia, tchau!